gente está preparando agora a próxima convidada, que está ali com problemas técnicos, mas estará no ar logo mais aqui conosco, para falar sobre o quê? Sobre o aumento da Mas não, violência doméstica. Ela já está com a ela gente. já pode ser. Vamos lá. Entra agora a convidada do nosso terceiro bloco, a Cida Gonçalves, ex-ministra das Mulheres. A gente conhece a Cida há muito tempo, né? Ela é especialista em gênero e violência contra as mulheres. Ela está aqui com a gente. Cida, é um prazer te receber. Só não é um prazer, claro, o assunto que a gente vai falar, que é sobre a alta no feminicídio, né? Enquanto, por um lado, a gente vê a taxa de homicídio do Brasil cair ano após ano, o feminicídio, ele aumentou entre 2023 e em 2023 ele aumentou, teve alta em 2023. E, enfim, a gente está tendo uma sociedade que é cada vez mais red pill, digamos assim. Eu acho que a cultura na internet, uma cultura misógina, machista, talvez esteja contribuindo para isso, mas quero saber de você, Cida, o que pode explicar esses números que se contradizem, né? O homicídio cai, mas aumenta o feminicídio. Por que está acontecendo isso com o Brasil? E obrigado pela sua presença. Eu que quero agradecer, Noblar, o convite, poder estar aqui e falar de um tema que é tão espinhoso para o Brasil. Eu quero dizer que você mesmo já deu resposta. Eu acho que a gente está aí num momento em que aumentou a misoginia, os números mostram isso, né? Você vai ver que nos 10 anos, qual é o período em que mais aumenta a violência contra as mulheres e que tipo de violência tem aumentado. Então, é o feminicídio e a violência sexual, principalmente contra meninas, né? Que vai de 0 a 14 anos. E nós vamos ter que exatamente o período, primeiro, de 2016, quando a gente vai ter, a presidenta Dilma sofre o golpe, logo em seguida você vai ter um incentivo, né, a questão da desvalorização da mulher, da agressividade, é feito pelas maiores autoridades existentes no país, e é o mesmo período em que nós vamos ter um aumento nas redes sociais dos movimentos que a gente chama de machosferas, o Red Pill, diversos outros movimentos que propagam ódio contra as mulheres e que fazem disso uma fonte de lucro, né? O ano passado nós tivemos aí a pesquisa da NetLab e do Ministério das Mulheres que mostrou o que é o lucro que esse movimento está tendo, e a gente acabou de ver aí os legendários que subiram uma montanha e pagaram um absurdo de dinheiro. Então, tudo isso você vai influenciar no que acontece dentro de casa e com as mulheres. Ministra, me diga uma coisa, esse relatório 2025, o Atlas da Violência, ele traz um mundo de informações, de números, de percentuais e de tudo. O que foi que chamou mais atenção, principalmente na questão das mulheres? Foi a questão do feminicídio que, salvo engano, vamos dizer, estacionou, embora de uma forma muito alta ainda, ou foi o aumento da violência doméstica? E se foi um ou outro, por quê? Na verdade, os dois juntos, né, que assusta. Eu acho que tem a questão do aumento da violência doméstica, e você vai ver que o relatório ele mostra, num certo momento, em que no próprio dados da saúde, eles avaliam que aumentou o número de mulheres que sofreram tentativa de feminicídio. Isso pode ser um dado bom, Noblar, porque isso significa que a população e alguém está intervindo antes de que o fato aconteça. Eu acho que a gente precisa avaliar com muito carinho o relatório de ponta a ponta. Agora, me assustou a questão, principalmente, da violência sexual dentro de casa contra as meninas. Eu acho que nós precisamos considerar esse dado e esse número, porque, veja bem, são
as crianças que depois vão ter uma gravidez indesejada são essas meninas que vão saírem da escola, e nós temos um comprometimento do futuro dessas mulheres efetivamente. Então, se você for trabalhar nessa perspectiva. E segundo, é o dado de que aumenta e fortalece a questão de que a violência é dentro de casa, né? Mesmo a violência sexual contra as meninas acontece dentro da residência que vocês estão mostrando na tela. Isso é um dado que nós precisamos ver, porque diminuiu a violência na rua, mas, na verdade, nós não conseguimos ter uma paz dentro de casa. Nós estamos com um processo muito grave acontecendo nos lares e nós precisamos discutir a questão da família efetivamente e que tipo de família que nós queremos para o Brasil e para a humanidade. Agora, isso só se resolve ou só avança com mais educação, não é, ministra? Eu estou dizendo, com mais investimentos nessa área da educação, ou essa é uma resposta muito simplista? Na verdade, para mim, Noblar, a educação ela é fundamental, mas ela por si só não dá conta. Eu acho que nós precisamos, e foi por isso que no Ministério, em 2023, a gente lançou o debate sobre o Brasil sem misoginia, né? Nós precisamos discutir o ódio contra as mulheres, nós precisamos ver de que forma que ele opera na sociedade, dentro de casa, para que nós possamos resolver o problema. O segundo é a mobilização do feminicídio zero. É necessário que a população brasileira também possa dizer que não aceita, que não é normal, não é tolerável a violência contra as mulheres, não é tolerável esse nível de ódio e de mobilização que o movimento Machosfera está fazendo. Então, acho que isso é importante, junto com a questão da educação, porque não adianta você ensinar para as crianças na escola sobre a questão da violência contra as mulheres, e ele chega em casa, o pai está ameaçando, está batendo, ou está tentando matar a mãe efetivamente. Então, nós precisamos fazer um conjunto de políticas que deem conta efetivamente de atender essas mulheres e efetivamente evitar e prevenir a violência contra as mulheres. Acho que essa é a grande questão que nós temos que fazer. O Brasil, a nação tem que tomar posição, né? De um lado, nós precisamos de que as políticas elas sejam efetivas, e nós temos que considerar, quando a gente fala de feminicídio, Noblar, que a lei do feminicídio ela foi aprovada em 2015, então nós estamos com 10 anos agora. Então, você vai ter a tipificação, ela vem agora, nesse momento. Nós não temos como comparar o anterior ou depois. E a própria pesquisa mostra, né, você vai ter ainda aquilo que é chamado de homicídios, né, de mulheres, a morte de mulheres, e a questão do feminicídio. Nós não conseguimos chegar ainda no processo de que, de fato, os profissionais que vão atender no caso do feminicídio, eles entendam todo o processo, né? A pesquisa, o dado do Atlas também mostra que se trabalha o feminicídio única e exclusivamente como violência doméstica, e não é. É o ato de você matar pelo fato de ser mulher. Então, se você matou, estuprou na rua e matou, é um feminicídio. Não é porque foi na rua, porque no espaço público não é o feminicídio, né? Então, acho que esses dados nós precisamos avaliar. E não temos como dizer, aumentou, diminuiu, é quando você não tem dados comparativos anteriores, né? É necessário, eu acho que esses 10 anos vão nos dar um parâmetro, né, de avaliação, para daqui a 10 anos nós vemos até onde nós chegamos. E a violência, Noblar, é importante a gente pensar que ela nunca vai ter um parâmetro exato. Por quê? Porque nós ainda não chegamos no limite da denúncia. Enquanto nós não chegarmos em todo o limite de toda a denúncia, depois disso é que nós vamos poder dizer que ela está abaixando ou não. Mas hoje, a cada mulher que denuncia, quantas não denunciam, né? E nós vamos ver os dados oficiais mostram que as mulheres que estão morrendo são aquelas que nunca chegaram no serviço público, não ligaram no 180, não foram numa delegacia, não foram na Casa da Mulher Brasileira, né? Então elas não tiveram nenhum atendimento e nenhum acolhimento. Então nós precisamos trabalhar esses elementos para avaliar um pouco esses dados.
E para terminar, Cida, por que estados como Roraima, se eu não me engano, Roraima, o índice lá saltou de uma maneira, né, muito mais espantosa do que no restante do Brasil? Por que Roraima é tão mais difícil ser mulher em Roraima do que em outros estados? A gente tem que avaliar um pouco, Noblar, duas coisas. Eu acho que, primeiro, a região norte ela tem uma especificidade própria, né? Nós precisamos considerar um pouco isso, a dificuldade de se ter acesso aos serviços, a dificuldade de chegar nos lugares, né? Então, acho que tudo isso precisa ser considerado. Nós temos lugares no norte em que as mulheres, para chegar numa delegacia, elas vão ficar 3, 4 dias andando de barco até chegar, elas não vão, né? Então, acho que essa é a primeira questão que a gente precisa considerar. A segunda, nós precisamos considerar também que nós temos muitos estados que não tipificam o feminicídio como feminicídio. Né? Você tem um processo, nós temos uma avaliação de risco, nós temos as linhas de diretrizes para investigação dos casos de feminicídio, como proceder, como analisar, e muitos estados não fazem. Aí os estados que fazem, eles terminam sempre ficando no topo do ranking de feminicídio, quando na verdade pode ser que eles tipifiquem. Pode ser, não estou afirmando, mas é um elemento para que nós possamos fazer a avaliação dos dados e da realidade brasileira. Então, nesse sentido, o próprio dado do Atlas, ela já traz que é necessário, primeiro, a gente trabalhar com os profissionais da segurança pública, seja os policiais militares, seja a polícia investigativa, ou seja o pessoal do IML, para exatamente tipificar corretamente. Segundo, nós precisamos ter uma atenção para aquelas mulheres, para análise de risco da vida das mulheres, porque só assim nós vamos ser capazes de prevenir. E é por isso que eu acho que passou uma lei no Congresso esse ano que é muito importante, que é a lei da tornozeleira eletrônica. A gente não considera isso, mas isso é muito importante, porque se o caso for de alto risco, a tornozeleira ajuda a salvar a mulher, porque é a polícia que vai ter que acompanhar e monitorar a mulher, não é ela que tem que fazer a denúncia quando vê o seu agressor. Ministro, por último, olhando o mundo, qual é a colocação que nós estamos, em termos de país, em matéria de violência contra as mulheres? Nós estamos em que lugar? Vamos lá, no mapa da violência de 2015, nós ficamos em quinto. Acho que é importante dizer isso, nós fomos classificados em quinto lugar. Eu acho que seria importante, a gente estava discutindo quando eu estava no Ministério, a importância de fazer um novo mapa para que a gente possa recolocar isso. Agora, no mundo, principalmente na América Latina, o Brasil é tido como aquele que puxa os dados da América Latina para cima nos casos de violência contra as mulheres e principalmente de feminicídio. Né? É por isso que quando o governo Lula assumiu e a gente tomou todas as medidas, né, de ter as casas da mulher brasileira, de intensificar a questão da rede de atendimento, de priorizar a reestruturação do 180 para que nós pudéssemos dar conta da dimensão do que é a violência contra as mulheres no nosso país e, a partir daí, junto com os estados e com municípios, pensar um plano nacional para enfrentar efetivamente a violência contra as mulheres. E um plano nacional não que foi pensado pela ministra, mas que é um projeto de lei, né, da deputada Leandre do Paraná, que precisa ser implementado. Ministra, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e voltaremos a nos encontrar. Com certeza, obrigado, eu que agradeço muito obrigado, esse espaço aqui. Obrigada. Obrigado, boa noite. Vamos terminando. E aí, Guga?